Fran, qual é a página que a gente vai estudar mesmo do CA? Não, está aqui o que nós iremos fazer hoje. A correção na tarefa, qual foi a tarefa do CA? Terminou, abram lá no CA, nas páginas que ficaram de tarefa. Meu bem, não tem que copiar tarefa. Que tarefa que você vai copiar depois? Tá, mas pode esperar eu explicar? Eu falei que vai copiar alguma coisa? Só faz a pauta. É o que é para fazer agora. Eu falei alguma coisa que eu estou sendo pago para copiar? Pronto, gente? Fizeram essa pauta? Acho que já deu tempo, né? Eu já fiz. Tá. Eu também já fiz. Ok. Então, vamos lá. Lá no CA, havia ficado de tarefa 2 páginas. A 71 e a 72, correto? Então, vamos lá. Correção oral. Na página 71, leia esta imagem que mostra a área interna de uma casa indígena, conhecendo como Opi. Que tipo de tradição é mantido pelos indígenas da etnia Guarani nas reuniões que acontecem no interior de uma Opi? Que tipo de tradição? Oral. Tradição oral. Tradição oral. Tradição oral. Isso. Oral. No item B, homens e mulheres participam das reuniões que acontecem em uma OPI. De acordo com a imagem, que outras pessoas frequentam uma OPI? Crianças e adolescentes. Adolescentes, cacique, o pajé, isso. Ok. Página 72. Lá no item A, qual era a palavrinha? Mitos. Mitos. Isso. Mitos. Mitos. Fez a tarefa, Evelyn? Por que não, Evelyn? Quando eu vejo escrevendo assim e é fácil, eu já sei que não fez tarefa. Mitos. Continuando. Para os povos indígenas, o problema é que eu vou fazer correção de tarefa agora, sim, oral. Aí, se você não faz a tarefa, o que acontece? Não dá tempo de correr e copiar tudo. Aí vai ter que se explicar e fazer isso. Porque eu quero corrigir bonitinho. Porque, gente, tarefa é tarefa, tá?
Item B. Para os povos indígenas, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos para preservar as tradições? O Chamas também foi conhecido como pajé. Não, pajé. Não, lá na apostila tinha lá, é o pajé. Pajé, prof. Isso. Prof, pajé é na letra B da 2, né? B dá 2. Isso. Ah, Na tá. letra A dá 2 é mitos. Sim. Na letra B dá 2, pajés ou xamãs, né? É a mesma coisa. Ok. Não, não é comandante da tribo, minha querida. Chama pajé. É para colocar de acordo com o termo que está na apostila. Não é para inventar um termo. Item C. E para os povos africanos, nós vamos falar sobre eles hoje, mas vocês conseguiram colocar quem é aqui na C? Quem? Sim. Quem é? Os griots. Isso, o griot. Griots, prof. Isso mesmo. Eu escrevi assim na C da... O griot, né? Nós vamos falar sobre eles hoje. As pessoas contam histórias que são conhecidas como griots. Isso, o griot, né? Isso mesmo. Então, no item C é o griot. Colocou o griot, dona Mariana? Tá. No item D, esta ilustração mostra como interior de uma UPI. Em uma folha à parte, desenha as atividades que são realizadas nesse tipo de local. Vocês desenharam? Em uma folhinha à parte? Desenharam? Quem? Por que não se fazia parte da tarefa? Eu já botei a letrinha. Desenhou bonitinho, cola no caderno. Quem fez direto no caderno, ok. Se você desenhou numa folha à parte, você vai colar ela no caderno. Tá bom? Lembrando que eu quero isso no caderno, hein? Porque pede para desenhar numa folha à parte, e se você não colar no caderno, você vai terminar perdendo. Se você desenhou direto no caderno, tudo bem. Então, aqui nessa ilustração... Não é fazer uma dessas imagens. No item D tem uma imagem de uma UPI. Aí aqui está pedindo para desenhar as atividades que são... O que são realizadas dentro da UPI? Você pode desenhar pessoas conversando, dançando, de mãos dadas. Você pode desenhar instrumentos musicais, entendeu? Então, quem não fez essa D, que não fez esse desenho, vai fazer junto com a tarefa de hoje. Quem já fez, tá? Quem não fez, está agora orientada a fazer com a tarefa de hoje. É um desenho simples, tá? O que acontece no UPI? Eles conversam, eles dançam, eles contam histórias. Aí você vai fazer um desenho simples. Você pode fazer de uma folha à parte, como está pedindo aqui, quem não fez. Ou você pode, ok, meu bem, fez, cola no caderno. Ou você faz uma folha à parte, cola no caderno, ou você faz direto no caderno, tá bom? No item, ok, aqui na sala, quem não fez, eu quero isso no caderno. Ouviu, dona Anthony? No item 3, eu expliquei que vocês tinham que pesquisar um mito de origem indígena, né? E aqui abaixo, você tinha que desenhar esse mito. Então, temos vários mitos. Tem da Vitória Régia, né? Mula sem cabeça é um mito indígena? Então, aqui, ó, a Larissa fez o desenho dela, eu tinha mandado foto. Fizeram, gente? Tem o Curupira, a Vitória Régia. Sim, prof. Eu fiz o Saci Pererê. Saci Pererê, muito bem. Eu me esqueci do cabelo. Ótimo. Tô vendo, Bárbara. Isso. Parabéns. Todos fizeram ali o mito desenhado? Eu fiz o Saci Pererê, prof. Saci Pererê. Ok. Ó, então,
Essa era a tarefa, facinho, né? Quem não fez a tarefa foi porque não quis mesmo, esqueceu, né? Não deu prioridade, porque era pouca tarefa, faria ali em um tempo muito pequeno, né? Não é nada assim, ai, porque quando o aluno fala assim, eu não fiz a tarefa porque não deu tempo. Ah, gente, 2 páginas com pouquíssima coisa para fazer, né? Aí não existe isso que não deu tempo, foi porque não quis fazer mesmo, esqueceu, não priorizou, tá? Agora, a tarefa que ficou vai ser 2 partes. No CA e no caderno. A do caderno eu vou explicar, tá? Ó, na página 75 e 76 são tarefas. Escrevam aí nessas 2 páginas tarefa, para não esquecer. Coloca a data de hoje. 76, 73, prof. 73, perdão. 73, 74. 73, 74. Já coloquem a data de hoje. Escrevam tarefa. Que aí você vai saber que essa tarefa é do dia 10/5. Página 73 e 74. Bem facinho a tarefa também, hein? Aí, anotou a tarefinha, apostila. Anotou a tarefa, abre a apostila. Abre lá na página 11. Nós já falamos, né, dos símbolos que estão na página 11. Porém, eu quero retomar com vocês uma questão que eu falei que ia deixar de tarefa. Que é de pesquisa também. Prof, página 11 de que matéria? Oi? Não entendi. Página 12? 11, primeiro. Abriram ali, abram na página 11, por favor. Ainda não abri, prof. Tá, então abram. Eu tô tendo tarefa. Tá. Abram lá na página 11, que aí eu vou explicar a tarefinha. Gente, nós estamos em qual disciplina? Qual disciplina vocês fizeram pauta? História, né? Ah, bom. Ah, bom. Se é história, né? A apostila tem que ser de história também, correto? Correto. Vamos prestar atenção na aula, vamos prestar atenção na aula. Se nós fizemos pauta de história, corrigimos a tarefa de história, obviamente, a apostila história, né? Crianças, abriram a apostila? Abri, prof. Tá. Vou explicar aqui a tarefinha para vocês. Só um minutinho. É na página 11, né, prof? A página 11 nós já lemos, mas eu quero explicar qual é a tarefa que vocês irão fazer no caderno. Viu que ali na pauta eu coloquei caderno e coloquei CA? A do caderno é bem simples também, tá? Nada assim que, meu Deus, quanta tarefa. Ah, é. Deixa eu só achar aqui algo que eu peguei para ler para vocês, para auxiliar. Só um momentinho. Gente, qual a página que nós paramos, que vocês colocaram a data em história? Qual foi a última página que nós lemos? Página 11. Se coloca a data nas páginas, você vai conseguir identificar, né? A última página trabalhada, por isso que nós colocamos data, né? Para saber qual página foi trabalhada, em qual dia. Serve como um guia, né? Colocar data, aí você não fica perdido, você sabe o dia que foi trabalhado. Na página 11, nós já falamos sobre ela, tá? Nós vimos os 2 símbolos, né, que estão ali, que é os símbolos do Sankofa, né, que é um pássaro. Esse símbolo, ele significa o quê? Sabedoria por meio do conhecimento do passado. Qual vai ser a tarefa?
Lá no item B, não tem uma lupinha no item B dessa página? Pesquise outro texto da tradição oral brasileira, uma trova, um provérbio, por exemplo, e registre-o no caderno, certo? Acharam aí, gente, que eu estou lendo? Porque senão depois eu passo para a próxima página, aí vai ter alguém perguntando, ô, prof, onde é mesmo? Tá. Então, na página 11, vocês vão fazer esse item B no caderno. Ao lado, nós não lemos uma trova? A batata, quando nasce, deita a raiz pelo chão, menina, quando se deita, põe a mão no coração. Nós falamos na outra aula que essa trova, ela tem, né? Nós conhecemos ela também de outras formas, né? Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Então, nós conhecemos essa mesma trova, contada de outras formas. Lá no caderninho de história, vocês vão pesquisar uma outra trova, um outro provérbio popular. Se você coloca no Google assim, ó, trova popular, tá? Aí você vai encontrar vários, tá? Por exemplo, ó, eu selecionei algumas aqui que eu tirei do Google, que você pode também pesquisar. Exemplos de trovas, ó, bem infantil. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. Quem não sabe recitar, é melhor ficar calado. O que é uma trova? É um bloquinho de texto, né, uma estrofe com 4 versinhos. Então, vocês vão copiar no caderno uma única trova, tá? Vocês vão pesquisar e copiar. Uma trova, ela é um bloco de texto, é uma estrofe com 4 versos. Outra trova que eu tirei aqui para vocês, ó. Chupei uma laranjinha, a semente joguei fora. Da casca fiz um barquinho para levar a minha amada embora. É uma trova. Quem será que colocou tantas estrelinhas no céu? Eu também vou recortar estrelinhas de papel. Essa aqui eu acho que vocês conhecem. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Isso são trovas, tá? São trovas. Então, você vai pesquisar uma única trova e colocar abaixo da pauta de hoje no seu caderno. Lembrando, se você não fez aquele desenho, você precisa fazer lá do CA, lá da OPI. Se você já fez, aí no caderno, você vai colocar essa trova. É uma trova só. Ela é uma estrofe com 4 versinhos. Então, é bem tranquilo. Ok? Entenderam as tarefas de hoje de história? Claro. Tá. Então, ó, coloquem lá. Trovas, tá? Trova popular. Porque teve aluno que né? E aí estava pesquisando artigo científico, não é? Trova popular. Vocês vão encontrar várias trovas. Se você tem um livro, ou, por exemplo, alguém, a sua avó, Senta lá, Yura, deixa eu terminar de explicar, só depois eu vou deixar sair, tá? Se você tem um livro, ou você já conhece uma trovinha, tipo da batatinha quando nasce, sua avó, sua mãe, né? Como é a do sino? Esqueci lá do sino. Não, tem uma outra trova que agora a Pro esqueceu. Não sei. Essa trova também, se alguém da sua família, ou se você conhece já uma trova, que são esses versinhos que a gente fala, você pode também copiar, tá bom? Essa, então, vai ser a tarefa de história, no CA e no caderno. Ok, crianças? Não, Bárbara, eu acabei de ler o que é uma trova, Bárbara. Tudo isso que eu li, cada versinho que eu li é uma trova, não é uma crônica, tá? Trova é um texto popular.
Você vai colocar lá, se você não conhecer nenhuma, se você conhecer, ok, você só... Ó, a Juliana diz que... A Juliana é a Rebeca. A Rebeca diz que conhece, então ela pode escrever a trova que ela conhece, né? Ela não precisa pesquisar. Se você já conhece uma trova, ó, você planta no centro do coração, só pode derrubar a golpe da ingratidão. Então, é uma trova que ela já conhece. Ela pode copiar essa. Se você já conhece, né? Também você pode copiar a trova que você conhece, ok? São versinhos, gente. 4 versinhos. É um textinho bem curtinho, tá bom? É um poema. Agora, vamos lá. Apostila, página 12. Apostila, Lourenço, não comece, presta atenção na aula. Senão faz que nem aconteceu na aula de matemática, né? É a apostila, página 12. Coloquem a data de hoje, por favor. Hoje é dia 10/5. Coloquem data na 12, na 13. Até a página 18. São mais textos, né, que nós vamos ler e discutir. Então, quando é mais texto, nós conseguimos trabalhar mais páginas. Até a página 18. Vamos lá. Então, ó, história. Eu ainda não, prof. Página 12. À medida que você vai lendo, meu bem, você vai colocando. À medida que nós vamos virando as páginas, você vai colocando, não tem problema. Ó, na página 12, presta atenção, não é tarefa, tá? Por quê? Quando é material de apoio, que é jogo, eu não coloco como tarefa, por quê? A maioria dos jogos necessita de outra pessoa para jogar. E não são todos, né, que tem alguém para fazer esse jogo junto com você. Então, não é a tarefa. Eu só vou falar sobre o jogo. Caso você tenha com quem brincar e queira jogar o jogo, ok. Mas não é tarefa, não faz parte das tarefas. Então, ali no Vamos Brincar, diz o seguinte: há outros símbolos, adinkra, e o significado de cada um. Destaque essas imagens e brinque de jogo da memória. Para isso, reúna-se com um colega e juntos disponha um conjunto de cartões na mesa com as ilustrações viradas para baixo. Um por vez. Virem um cartão e tentem encontrar o outro cartão que tem a figura correspondente. Boa diversão. Então, esse jogo aqui do material de apoio não é tarefa. É um jogo da memória. Se você tiver com quem brincar, você tira lá do material de apoio as cartas, né, os cartões, e você pode brincar. Não é tarefa, ok? Os guardiões da tradição oral africana, que nós vimos que são os griots, né? Então, nós estudamos que a tradição oral, ela é uma importante ferramenta de se transmitir conhecimento. Por quê? Porque a fala, né, ela veio antes da escrita, antes que o registro. Então, muito antes que os homens, que a sociedade registrasse, escrevesse, né, os homens, eles já se comunicavam entre si, certo? Então, o conhecimento transmitido pela oralidade, ele vem bem antes da escrita. Por quê? É uma forma de se conservar, né, de se preservar os conhecimentos do passado, né? E quando não se tem um registro de algo, como que você conserva o conhecimento? Sempre falando, repetindo ele para as próximas gerações. Então, a repetição é uma maneira de se preservar o conhecimento.
né? Porque aquelas pessoas mais idosas da sociedade vão transmitir aquele conhecimento que ela aprendeu para a geração mais nova. A geração mais nova vai transmitir o conhecimento para a próxima geração. E assim, esse conhecimento, ele não se perde, ele não morre, né? Ele não morre na história. A partir do momento que um conhecimento, né, ele deixa de ser transmitido, ele vai ser esquecido até chegar o momento que esse conhecimento morre. Quando nós falamos de tradição oral, é óbvio, né? Alguns conhecimentos, eles podem ser mudados à medida do tempo. Por quê? Como é tradição oral, dificilmente a pessoa ela vai repassar, por exemplo, igualzinho ela ouviu, não é verdade? Já viu o telefone sem fio? Né? O telefone sem fio? Você começa a ouvir aqui, quando chega lá no final, tá igualzinho? Continua igualzinho a primeira coisa que foi falada. Chegou no final do telefone sem fio, mudou, as pessoas repetiram a mesma coisa. E aí, já brincaram telefone sem fio? Sim, eu não, pra coisa. As pessoas conseguem repetir igualzinho, ou elas vão mudando à medida que vai passando para o outro? Medida que vai passando pro outro? Prof, a brincadeira é assim, ó. A pessoa vai falar uma frase e a pessoa vai falar para outra essa frase. Tem que chegar até o final a frase certa. Mas chega, é isso que eu estou perguntando, mas chega até o final a frase correta? Como foi dita Muitas na primeira vezes vez? sim, Demora muitas vezes não. Não chega, gente. Gente, não chega. Oi, Rebeca? A maioria das vezes não. Não chega. Sabe por que não chega? Porque nós estamos falando de conversa, né? De oralidade. É muito difícil você ouvir o primeiro para o segundo, talvez ainda passe certinho. Mas por que não chega? Porque à medida que você vai passando, você vai acrescentando uma letra, e o outro acrescenta outra. Quando vê, não tem nada a ver com o que foi dito. É só um exemplo, tá? Na tradição oral, é mais ou menos isso, tá? Por isso que muitas coisas, com o passar do tempo histórico, elas vão mudando. Porém, continua se tendo o mesmo objetivo, tá? De manter aquela tradição. Fala, Lourenço. Pois é, porque é da oralidade, né? Ó, os guardiões da tradição oral africana. Nas etnias indígenas brasileiras, tradicionalmente, o pajé é a pessoa que transmite histórias e cantos aos integrantes mais novos do grupo. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como griots. Podem grifar todo esse parágrafo. Então, nos indígenas, quem é responsável por todo o parágrafo? Nos indígenas, quem é responsável por transmitir o conhecimento é o pajé, né? Já na tradição africana, são os griots, tá? Então, grifem todo esse primeiro parágrafo, do comecinho dele até o final. Parágrafo, não é todo, tá, gente? Parágrafo. Pronto, grifaram? Parágrafo. O que é um parágrafo, gente? Quando eu falo parágrafo, é todo um parágrafo. É só uma parte de um texto. É só a parte de um texto, é o parágrafo. Vou ler o segundo parágrafo. Os griots memorizam e repetem as histórias. Ótimo, meu bem. Os griots memorizam e repetem as histórias com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Então, os griots, assim como os pajés, eles têm o mesmo objetivo, né? Assim como nós vimos a etnia da Nova Zelândia, né? Os Maori, eles também têm o mesmo objetivo, transmitir conhecimento para gerações mais novas por meio da oralidade. Em alguns reinos africanos antigos, como o do Mali,
governado pelo imperador Sundiata Keita, os griots também eram os responsáveis por educar príncipes e aconselhar os reis, ajudando-os em momentos de conflitos ou a fazer alianças com outros povos. Então, os griots, eles não eram simples contadores de histórias. Os griots, eles eram pessoas que detinham, né, que tinham muito conhecimento, tanto que eles educavam príncipes, eles aconselhavam reis. Então, eles não eram contadores de histórias somente, tá? Eles tinham ali consigo muito conhecimento de várias coisas. Está prestando atenção, Yuri? Não, não está prestando atenção. Nem está olhando para a apostila. Abaixo, nós temos duas imagens, tá? Abraão Cresques, Mansa Musa, sentado em um trono, segurando uma moeda de ouro. A imagem ao lado, né, são griots tocando djembe e o balafon. Por quê? Os africanos, eles agregaram, ao fato de contar histórias, eles agregaram ritmo, então eles agregaram os instrumentos, tá? Porque eles acreditavam que assim as pessoas ali elas conseguiriam, né, aprender, guardar aquele conhecimento com mais facilidade. Vamos lá na página 13. Vamos ver esses instrumentos aí na página 13. Se você vai colocando a data à medida que nós estamos trabalhando, coloca a data na 13. Na página 13, nós temos dois instrumentos, né? O primeiro instrumento ali é o djembe, que é esse daqui, né? Parece um tambor. Esse é o djembe. E esse aqui é o cora. É um outro instrumento também utilizado pelos griots na contação de história, tá? Ao lado tem o balafon. Instrumento musical chamado de djembe, tipo de tambor originário da Guiné. Aí depois nós temos o cora, instrumento de cordas originário da Gâmbia, país da África. Depois nós temos o balafon, tipo de xilofone, comum em países como o Congo, e é utilizado em diferentes cerimônias e rituais. Acima, eu quero que vocês grifem, ó, os griots. Lembra que eu falei que os griots não são simples contadores de histórias? Então, vocês vão grifar. Os griots são educadores, poetas, cantores e músicos, guardiões dos ensinamentos do seu povo e responsáveis por manter vivos os registros do passado, até passado. Então, os griots, eles não são mais do que educadores, né? Eles são educadores, eles são poetas, eles são cantores, músicos, guardiões do ensinamento. Então, eles são pessoas que detêm ali consigo muito conhecimento. Então, vocês vão grifar até passado, tá bom? Que nesse trechinho ali, vem destacando bem quem são os griots, tá? Enquanto contam histórias, tocam instrumentos musicais. Aí nós já vimos esses instrumentos, né? Que é o djembe, o balafon, o cora. Abaixo. Os sons desses instrumentos ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias e poemas, e também facilita a memorização desses textos. Abaixo nós temos outra etnia. Esse povo aqui era da Índia. Cada lugar do mundo, né, faz uso da oralidade e tem ali as pessoas responsáveis por transmitir esse conhecimento. Na Índia, nós também temos, né, contadores de histórias, que são chamados de Vyasa, tá? Então, na Índia, aqui tem esse grupo, né, de pessoas reunidas, e na Índia, quem conta a história para as novas gerações são os Vyasa. Então, percebam, ó,
Quem é responsável por contar ali as histórias, transmitir o conhecimento nos povos indígenas? Quem que é? Nos povos indígenas, quem que conta as histórias para os mais novos? Online, pajé ou xamãs. Na tradição africana, quem conta essas histórias? Os griots. Isso. Então, cada etnia, né, tem ali a pessoa que vai ser responsável por transmitir esse conhecimento. No caso da Índia, é o Vyasa. Agora, coloquem data na página 14. Se você não colocou ainda, página 14. Na página 14, leiam ali a respeito dos griots, leia este texto. Então, leiam o texto. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura. Acho que a gente vai fazer sozinhos a 14? Não, é para ler o texto. Eu pedi para ler o texto. Leia o texto. Oi. Pode. Lê o texto, já vamos falar sobre ele. Ainda não, prof. Pronto? Pronto, prof. Uma folha particular no caderno antes do grava popular? Sim, antes. Bom. Mas você pode desenhar direto no caderno. Pode? Pode desenhar direto no caderno. Tá bom? Então, vamos lá? Ó, aqui, né, tem um texto. Ao lado tem algumas palavras com cores diferentes, e ao lado tem o significado de cada uma. Zundiata e Samori são imperadores de Mali, na África. Ceifa, ato de ceifar, né, de colher. Farobá, região que atualmente pertence ao país Guiné-Bissau. Ao lado desse texto, tem outro texto que diz assim: por meio de canções, alguns griots encorajam os trabalhadores na hora da colheita. Ao som do balafon, da cora e de tambores, celebram o passado e recordam o tempo do plantio e da colheita, mas não deixando esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Então, vamos lá. Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito da tradição oral na África, responda as questões. Qual tempo da natureza foi narrado pelo griot? Qual tempo? Plantio do trigo, colheita de milho, plantação de mandioca. Plantio de trigo, prof.
E aí, gente? Plantio do Qual crivo. foi o tempo da natureza? Plantio do crivo. Colheita de milho. Colheita de milho. No campo do Senhor, Amade, os instrumentos tocam para que as espigas, milho, para que as espigas caiam mais alegres nos cestos, né? Então, colheita de milho, só grifar, colheita de milho. Porque o griot estava cantando. Ao lado, nesse texto que eu li para vocês em negrito, vem dizer por que ele estava cantando. Porque é uma tradição oral. Encorajam os trabalhadores na hora da colheita? Isso, para encorajar os trabalhadores na hora da colheita. Isso mesmo. Não, Bárbara, está no textinho em negrito. Por meio de canções, alguns griots encorajam os trabalhadores na hora da colheita. Então, por que o griot estava cantando? Para encorajar os trabalhadores na hora da colheita. Só isso. Já escreveu, Mariana? Então, para encorajar os trabalhadores na hora da colheita. Encorajar a como própria com J ou G? J. Para encorajar o trabalho na hora da colheita. O que mais? Eles cantam, por quê também? Só para encorajar os trabalhadores? O que fala mais no texto ao lado? Caia mais alegre no cesto? Não, nesse texto em negrito, que está em pretinho, ó. Eles encorajam os trabalhadores na hora da colheita. Aí fala ali, celebram o passado e recordam o tempo do plantio e da colheita, né? Então, para encorajar o trabalho na colheita, recordar o tempo de boa colheita. O que é o tempo de boa colheita? O tempo de fartura, né? Então, ó, para encorajar os trabalhadores, na hora da colheita, né? Que é o que diz lá. Recordar o tempo de fartura, que é o tempo de boa colheita, né? Ele fala lá, recordar o tempo de fartura, e ele fala também, e não esquecer os tempos difíceis. Então, recordar os tempos de fartura, e não esquecer os tempos difíceis. Por que não esquecer os tempos difíceis? É para valorizar, né, o tempo bom, o tempo de colheita farta que eles estão tendo. Oi. Recordar o tempo de fartura. Oh, meu Deus. Tempo de fartura e não esquecer os tempos difíceis. É que falar e escrever, você termina falando mais rápido que escreve. O certo é primeiro eu escrever, depois eu leio. Crianças, aí quem respondeu a B, no item C, que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Só olhar aí no próprio texto. O cora e o... Lá no textinho ao lado está falando o nome dos instrumentos. Balafon, cora e tambores. Né?
No próprio textinho, só lê o texto. É o balafon, né? O cora e os tambores. Tá, meu bem? Olha no texto. Tá escrito no texto. E a 2, quais são as funções desempenhadas pelos griots? Vocês vão lá naquele texto que eu pedi para vocês grifarem. Que eles são educadores, poetas, cantores, músicos e guardiões dos conhecimentos. Então, o item 2, vocês vão copiar lá naquele textinho que vocês grifaram. A C está no texto, o nome dos 3 instrumentos, o balafon, o cora e tambores. E a 2 é lá onde vocês grifaram, educadores, poetas, cantores. Só transcrever. Lourenço, vamos fazer atividade. Lourenço, cedo, muito cedo ainda. Vamos lá, que eu vou visitar quando terminar essa aula. Ai, daquele que eu pegar coisa incompleta. Vai ficar segura aqui comigo. Mesmo que chame, eu não vou deixar sair enquanto não terminar. Ó, respondeu a C, responde a 2, porque estão todas aí na apostila, tá? O nome dos instrumentos está escrito certinho, é só ler no texto. Já respondeu, Mariana? Já fez o que eu pedi? Oi? Não entendi. Eu respondi tudo. Ah, fez tudo? Ok, espera um pouquinho. Vamos lá, Mariana, por que você estava parada se você ainda não fez? Não, você estava parada que eu estava vendo. Oi? Quais que são os instrumentos? É o cora e esse tal de balafon? Bárbara, está no texto, Bárbara. No texto em negrito. Ao som do balafon, da cora e de tambores. Está no texto. Os nomes dos instrumentos. Lá no textinho ao lado. Balafon, cora e tambores. E a 2 está lá onde vocês grifaram. 14, Fran. Hã? Na página 14? Bárbara, do que você está falando, Bárbara? Bárbara, presta atenção, minha querida. Página C, próximo. Bárbara, nós estamos na página 14, o exercício C. Se você olhar, Bárbara, ao lado do texto tem esse texto. E esse texto, ele vem dizendo o nome dos instrumentos. Leia aí no texto. Eu li, mas leia. Ó, balafon, cora e tambores. Só você ler nesse texto que você vai achar o nome dos instrumentos. Oi. O que está na próxima página é a resposta da 2. O nome dos instrumentos está na primeira, segunda, terceira, quarta linha. Quarta linha está lá, balafon, cora e tambores. E o item 2 está lá onde vocês grifaram, educadores, poetas. Só escrever todos aqueles ali. Quem já terminou tudo, página 15, coloca a data. Quem já respondeu toda essa página, coloca a data na página 15. Respondeu, coloca a data na página 15.
Quê? Mas você ainda tá ali, Lorenzo. Lourenço. Vai. Agiliza, você ainda tá ali. Gente, não pode, gente. A aula a gente tem que ser dinâmica, a gente não pode deixar, né, a preguicinha tomar conta, não. Porque senão aí fica atrasada, e a aula continua, e se perde tudo, né? E a Pro também não vai ficar aqui estacionada, né? À medida que a maioria terminou, a aula prossegue. Porque eu sei que é o tempo suficiente de todos terem terminado. Pode. Quem já terminou, coloca a data na próxima página, a Pro já vai ler aqui o texto, aí vocês vão fazer a atividade, tá bom? Ok, Bárbara. Respondeu a pergunta 2 também, Bárbara? Não, agora espera, tem 2 pessoas lá fora já. Você acabou de sair, minha querida. Sim, prof. Você acabou de sair para pôr água nessa garrafa. Porque você querer água geladinha, você vai trocar água de 5 minutos. Né? Você acabou de sair. Você veio aqui depois do intervalo, não foi? Pedir para trocar água. Porque senão... Gente, prosseguindo. Ó, Lourenço, eu quero isso tudo respondido, hein, Lourenço? Sem desculpa hoje. Vamos lá, página 15. Eu vou ler o texto. Quem não terminou, termina. Tá? As respostas estão aí na própria apostila, a Pro já mostrou. Vamos lá, página 15. Conforme você estudou anteriormente, a tradição oral está ligada a diversos costumes. Existem comunidades em que as pessoas se reúnem para cantar antigas canções ensinadas por ancestrais. Em muitas sociedades, como as indígenas da América e as africanas, os saberes estão interligados. Dessa forma, os saberes são como uma rede que sustenta a cultura desses povos. Um sustenta o outro. Por exemplo, sem a língua não há cantos, sem cantos não há dança, sem pinturas não há rituais, e sem rituais não há mitos. Então, o que faz com que se preserve a cultura, né, de um povo é a repetição, a oralidade, a fala. E tanto em uma cultura como em outra, né, tanto nas indígenas da América quanto nas africanas, os saberes estão interligados. O que é interligados? Unidos. Uma coisa não existe sem a outra. É que nem está falando no finalzinho. Sem a língua, sem a fala, sem a oralidade, não existiria cantos. Sem o canto, não existiria dança. Sem a dança, não existiria pinturas. Não existiria rituais, né? E sem os rituais, não existiriam os mitos, as lendas. Então, tudo se complementa, se completa. Abaixo, nós temos 2 fotos que exemplificam essa questão de cultura, tá? Ó, leia as imagens de manifestações culturais tradicionais. Dança do folclore russo, teatro de sombras na Indonésia. De acordo com a leitura das fotos, responda as questões. Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. 1, teatro de sombras. 2, dança folclórica. Só numerar, muito difícil. Numera lá rapidão. A primeira, dança do folclore russo, é o número 2, né, gente? Pois é, tá, isso que eu falei, por isso que eu falei, muito difícil, né? Teatro de sombras só pode ser 1, né? É, muito difícil. Numeraram?
Numeraram, crianças? Sim, prof. Tá. Ó, quando nós falamos de cultura, de transmitir saberes, conhecimentos, de preservar uma cultura, por exemplo, essa dança aqui. Imagine que aqui tem adultos, né? Tem crianças. Imagine que se a geração, né? A geração de hoje não ensinar essa dança para a geração mais nova. O que vai acontecer com essa dança com o passar do tempo? Ela vai deixar de existir, não vai? Porque como que as pessoas vão se lembrar de algo que ela não viveu, que ela não conheceu, que ninguém contou para ela? Como ela vai saber de uma dança, como se dança, o porquê da dança, um ritual, se ninguém transmitir, se ninguém falar, se não tiver uma repetição dos passos, né? O que é repetição? Repetir os passos, repetir a dança, se ninguém contar. Então, por isso que nós estamos falando da importância da oralidade. Significa dizer que se não houver quem nos conte algo, nós não vamos ter como saber, não é? Então, se essa dança, por exemplo, não for ensinada para os mais novos, e esses mais novos no futuro não ensinarem para outros, logo essa dança deixará de existir. Porque ela deixará de ser ensinada, de ser contada, de ser repetida, né? Os passos, porque uma dança ela é formada ali por ritmo, por passos. Então, essa é a importância quando nós falamos de cultura e oralidade. No item B diz assim: o que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade. Acabamos de falar. O que possibilita que ainda hoje as pessoas pratiquem essa dança, pratiquem o teatro de sombras. Acabei de falar. O que possibilita que isso ainda aconteça? E aí, turminha online? O que possibilita que isso ainda exista? Que a dança, mesmo sendo uma dança antiga, ela ainda continue acontecendo. O que possibilita isso? Acabamos de falar. Como diz, né? A professora está falando, mas acho que vocês escutam assim, ó. Blá, 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 blá. Eu acabei de falar. O que possibilita? Hã? Né? O que possibilita que as coisas não morram? Só oralidade? A repetição. Acabei de falar. A repetição dos ensinamentos dos mais velhos. É a repetição. É o fato, a dança. Vai se repetir os movimentos, vai se repetir o ritmo, não é? Então, é a repetição, tá? A repetição dos ensinamentos dos mais velhos. Então, por isso que nós falamos de ensinamento. É repetir, não é? Para que algo não morra, você não pode assim... Ah, mas essa dança aqui, eu vou mudar ela totalmente. Não vou repetir nada, não. Consequentemente, você está matando ela do mesmo jeito. Por quê? Repetir é você continuar praticando a dança. Você pode até colocar alguma coisa nova, porém, a dança ela tem que continuar da maneira tradicional, né? Você não vai simplesmente... Ah, hoje é tudo moderno. Ah, essa dança tá antiga. Ah, não vou repetir esses passos, não. Então, você está criando outra dança. Não é mais uma tradição cultural. Você está recriando, você está criando outro tipo de dança. Então, gente, é a repetição. Aí na B, repetição dos ensinamentos dos mais velhos. É repetir, tá? É repetir, porque a partir do momento que eu quero transformar algo novo, eu não estou mantendo a cultura. Eu estou começando... Qual que é a letra B? Bárbara, eu acabei de ler, Bárbara. Repetição dos ensinamentos dos mais velhos. Então, é a repetição dos ensinamentos.
é repetir os passos, repetir o ritmo, né? Repetição. Dos ensinamentos dos mais velhos. Sem a repetição, né, a cultura se perde. O item C é pessoal, tá bom? É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Sim ou não? Fazem parte, prof. Sim, né? Aí você vai justificar por quê. Na tradição oral só tem histórias? Não. Na tradição oral tem dança, tem música. Então, não, tá? Então, vocês vão colocar sim. Então, sim, as tradições orais também incluem danças. Não só danças, como ali também está falando do teatro de sombras, né? Danças e apresentações culturais. E o teatro de sombra é uma apresentação cultural. Deixa eu arrumar esse meu apresentações aqui. Quem terminar 15, coloca a data na 16. Tá, terminou a 15, coloca a data na 16.
Pronto, crianças? Todos fizeram? Página 15, podemos prosseguir? Sim. Tá. Deixa eu tomar um golinho d'água. Aqui na página 16, é possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros e, assim, repassar tradições para as próximas gerações. O registro escrito não exclui o uso da oralidade, e sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Eu quero que vocês grifem só o finalzinho, lá no meio da penúltima linha. O registro, a partir de o registro escrito não exclui o uso da oralidade e, sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Então, a partir do registro até comunicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que uma sociedade hoje, né, ela use o registro, grifou? Eu pedi? Gente, eu vejo vocês aqui na sala de aula, vocês ficam... Vamos lá. Mariana, o que você faz com esse papel? Se eu pedir para grifar, só estão no texto. Você grifou o que eu pedi? Você ainda está fazendo a página anterior com o papel na mão, que eu não sei o que ele significa, porque ele não está na aula. Complicado, né? Aí se perde. Aí eu vou pegar a apostila, tá incompleta. Aí você fala, mas como se eu fiz? Isso vale nota, tá? Então, o que isso quer dizer? Que mesmo que uma sociedade, ela tenha um registro, a escrita, né, no cotidiano, não quer dizer que a sociedade não use mais a oralidade como forma de transmitir conhecimento. É como nós já falamos nas outras aulas, né? Em nosso meio, na nossa família, nós sempre temos aquela pessoa, né? Especialmente, muitas vezes, os mais idosos, os vovós, né? Os vovôs, as vovós, tias, as pessoas mais velhas, mais idosas, mais experientes, elas gostam muito de contar histórias do passado, não é? Normalmente, pode ter quem não goste, mas normalmente você sempre vai ter na sua família aquela pessoa que gosta de contar os os casos do passado, né? Ah, no meu tempo era assim, 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 aconteceu determinada coisa. Então, sempre na nossa família, nós vamos ter pessoas que nos ensinam também por meio da oralidade, né? Porque conhecimento não é só conhecimento que nós aprendemos na escola, conhecimento científico. Conhecimento é tudo aquilo que agrega saberes à nossa vida. Então, o saber não está ligado somente à escrita, né? Saberes está ligado ao nosso modo de viver. Então, muitas vezes na nossa família, nós podemos aprender muito se nós escutarmos, né? Os mais idosos, os mais velhos, aquelas pessoas que gostam de contar aquelas histórias mais antigas, de coisas que elas viveram, né? Que elas viveram. Então, sempre você vai ter alguém que gosta de contar histórias. Ou talvez não, né? Talvez tenha pessoas que falem, eu não tenho ninguém na minha família que goste de contar histórias. Tem alguém que não tenha ninguém da família que não gosta, assim, na minha família ninguém gosta de contar histórias. Nossa, Bom, meu avô gosta de contar histórias engraçadeiras. Né? Os vovôs, principalmente as vovós, né? Amam contar história, né? Relembrar o passado, falar de coisas que eles viveram, que eles vivenciaram. Isso é uma forma de aprender, não é? É uma forma de aprender também. Se nós ficarmos atentos, ouvirmos, né? Pai, mãe,
Então, isso também é conhecimento. Isso também vai moldar a sua vida, vai moldar quem você é. Não é só escrever, ler, fazer contas. Também ouvir as pessoas, né? O que elas passam para você como conhecimento, né? Como aprendizado, também vai moldar quem você é. Eu só estou vendo vocês duas. Também vai moldar quem você é. Então, vamos lá. Por que existem diferentes línguas? Bom, nós sabemos, né, que cada lugar tem ali o seu idioma, tem ali a sua linguagem, a sua língua. No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoram a se estabelecerem. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Lembram lá que eu falei das línguas lá dos indígenas? Muitas das línguas indígenas morreram, né? Morreram com o passar do tempo, porque... Só um momentinho, deixa eu responder aqui. Só um momentinho, eu continuo. Alguém? Oi. É verdade. Então, vamos lá, voltando. Então, lembra que eu falei que, né, muitas línguas indígenas, elas se perderam, elas morreram porque elas deixaram de ser faladas ali, né, as etnias, com essa questão das pessoas virem para as cidades, né, dessa convivência, fez com que muitos indígenas parassem de falar sua língua nativa, né? Parou de se repetir essa língua para gerações mais novas e, com o tempo, essas línguas morreram, né? A língua portuguesa, que é a nossa língua, ela mudou com o passar do tempo, né? Ela foi sofrendo reformas ortográficas. Então, isso acontece de maneira lentamente. O português de Portugal, que era aquele português quando os portugueses colonizaram o Brasil, né? Com certeza não tem muito a ver com o português que nós falamos hoje, né? Com o português, muitas palavrinhas, elas foram sofrendo alterações na grafia, tá? Com o passar do tempo. Segundo parágrafo, quando as pessoas migram, isso está referente à tarefa, lá a parte de pintar, tá? Quando as pessoas migram, trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilam o modo de falar de outros indivíduos. É o que eu estou falando. Quando você sai do seu lugar de origem e vai para outro lugar, como aconteceu com os indígenas, a convivência, às vezes, vai fazer você, né, agregar esse modo de falar do lugar que você está agora, tá? Então, quando as pessoas migram, né, os imigrantes que vieram para cá, que nós estudamos já, os italianos, né, os europeus, todo aquele povo que vieram para cá, os japoneses, eles, com a convivência aqui com os brasileiros, eles aprenderam a falar o quê? A nossa língua, né? Aí vamos continuando aqui. Então, a migração também é um fator que contribuiu para que existam tantas línguas.
essa convivência, essa troca de saberes entre as pessoas. Podem surgir palavras ou novos significados, como exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede ao objeto conhecido pelos indígenas como ini. Isso aí a gente já falou, né? Que a rede, como nós conhecemos, né? Ela foi batizada pelos portugueses, pelo Pero Vaz de Caminha. Os indígenas, eles chamavam a rede, na língua indígena, de ini, que era usado para dormir e descansar. Caminha achava que esse objeto se parecia com uma rede de pesca. Isso a Pro já falou anteriormente para vocês. Dessa forma, atribuiu um novo significado da palavra, que passou a ser usada pelos falantes do português. Observem aí a imagem de uma rede e ao lado uma rede de pesca. Então, Pero Vaz de Caminha, né, ele achou que esse objeto, ele parecia com uma rede de pesca, e por isso ele terminou atribuindo, né, batizando de rede. Vamos lá, abaixo. As várias maneiras de se falar são resultados das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migram para esses lugares e do contato com outros povos. E assim como existem diferentes expressões culturais, nas maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas. Então, tudo contribuiu para que houvessem diferentes línguas. Lá no CA, onde vocês vão pintar, né, na página 74, todas aquelas imagens, elas contribuíram para que surgissem diferentes línguas. Então, vocês vão pintar todas as imagens, tá? Já vou adiantar para que vocês pintem bem bonito, bem caprichado. Ó, aqui abaixo... Não é a tarefa, meu bem, é tarefa. Eu só estou falando, depois você vai vir na tarefa, você vai lembrar, tá bom? Ó, essa imagem aqui. Essa imagem aqui é de algo que nós praticamos no nosso dia a dia, né? Pelo menos a maioria das pessoas gostam. Estão observando a criança que está no colo? E ela fazendo isso aqui na cabeça? Assim? Como se chama isso? Carinho? Cafuné. Cafuné. Carinho, mas a gente chama de cafuné. Quem não gosta de um cafuné na cabeça, né? De um carinho, né? Vamos já ver na brincadeira de cafuné, né, Pro? Quem não gosta de um cafuné? Mas olha que interessante, o cafuné, que é algo tão simples do nosso cotidiano, ele, né, chegou ao Brasil por meio dos africanos. Ó, o gesto de fazer carinho nos cabelos e na cabeça de alguém é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear esse gesto, cafuné, chegou ao Brasil com a etnia Bantu, habitante de uma região na África, onde atualmente é o país de Angola. Então, o cafuné que nós conhecemos hoje, né, que todo mundo gosta. Quando minha mãe ajuda direitinho para uma festa, a pessoa que está lá na festa vai lá e vai a estraga fora. Cafuné em inglês chama cajole. Ah, é? Interessante. Então, olha como que é interessante. O cafuné, que é algo tão comum, ele veio lá da África, né? Ele foi agregado à nossa cultura ali, quando os africanos aqui chegaram, especialmente esses da etnia Bantu. Página 17, estamos quase encerrando. Página 17, sim, já 10h35. Na página 17, no Você Sabia, diz assim: português, francês, italiano e espanhol são algumas das línguas que se originaram do latim. O
latim era a principal língua na Roma antiga. O latim hoje está em desuso, tá? Mas na Roma antiga, o latim era uma das principais línguas, tá? Do latim surgiram muitas outras línguas, né? Depois de muito tempo, com o deslocamento de latinos que habitavam a Península Itálica, onde se localiza a atual Itália, essa língua se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia. Aqui tem um mapa mostrando isso. Ó, com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua foi caindo em desuso. O que quer dizer que a língua foi caindo em desuso? O latim foi caindo em desuso. Que essa língua ela foi se agregando, né? A convivência das pessoas com outras pessoas fez com que as pessoas fossem deixando o latim de lado e fossem sendo falantes, né, de outras línguas. Então, essa língua ela foi caindo em desuso, sendo, na maioria das vezes, utilizada em rituais e documentos oficiais. Dessa língua se originaram outras, que surgiram da mistura do latim com dialetos de outros povos. Então, nós podemos dizer que o latim é a língua mãe das outras línguas, né? A partir do latim, foi surgindo outras línguas, outros dialetos, tá? Então, o latim misturado, ó, a língua ali, o latim misturado com outros idiomas, foi fazendo com que surgissem outros dialetos, outras línguas. E, consequentemente, o latim, ele foi parando de ser falado. As línguas antigas são como troncos de árvores. Observem na imagem, ó. As línguas antigas são como troncos de árvores. Imagine que essas árvores crescem com o passar do tempo. E, no tronco delas, nascem galhos que seriam outras línguas. A língua portuguesa falada no Brasil é diferente da falada em Portugal. Óbvio, lá em Portugal, eles não falam, né, a mesma língua que nós falamos aqui. Nós conseguimos compreender? Conseguimos. Eles também conseguem compreender alguma coisa da nossa língua? Também conseguem, porque é parecido. Mas não é a mesma língua, tá? Só um momentinho. Pois em nosso país interagiu com línguas de povos que já habitavam estas terras, que são os indígenas. E de outros povos que vieram depois, que são os africanos, bantus de Angola, iorubas da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses, entre outros, que influenciaram transformações nessa língua. Por isso que o nosso português não é o mesmo de Portugal, porque os portugueses colonizaram aqui, só que depois vieram outros imigrantes para cá. Então, essa convivência com outros povos de outras culturas fez com que surgissem, né, novos idiomas, assim como o latim. Ó, observe aqui, o latim, ele é a língua mãe. Ó, o latim é como um tronco de árvore. Do latim, o português, o francês, o espanhol, o italiano e todas as outras línguas, tá bom? Para finalizar, página 18. Vamos lá. Na página 18. Só um momentinho. Ó, na página 18 diz o seguinte. Só um momentinho. Só um momentinho, por favor. Marque X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos estudados. Temos duas imagens. Qual que é a que mostra a oralidade, a tradição oral? A segunda, prof, porque a primeira ninguém ouve. Tem livro, né? Então, a segunda imagem. Marca o X na segunda imagem.
E como que nós justificamos isso? Gente, eu não estou entendendo. Essas coisas... Ó, vamos lá. Como que nós... Então, a segunda imagem, nós podemos dizer, conforme nós estudamos, que as tradições, né? Tanto ali dos indígenas, aqui no caso, dos africanos, né? Então, as tradições orais dos povos africanos dos povos africanos e indígenas, né? Mesmo que não tenha nessa imagem, mas nós estudamos as tradições orais dos povos africanos e indígenas se manifestam na coletividade, em grupos, né? Se reunia grupos lá na Casa Opi, né? Os griots. Então, as tradições orais dos povos africanos e indígenas se manifestam na coletividade. Por que coletividade? Porque aí mostra um grupo, né, de pessoas sentadas, escutando alguém que está ali, né, falando, outras de pé, e uma pessoa ali ensinando, tá? E nós vimos que essa tradição, ela é transmitida por meio das pessoas mais idosas, tá? Aí vocês podem fazer a 2 e a 3. Aí, terminando aqui, podem fazer a 2 e a 3. Eu achei símbolo. Eu achei símbolo. Eu tô falando que era boa. Gente, cada um achando seu individualmente. Existe essa palavra, provérbio? Não. Isso faz parte da... Isso faz parte. Sim, gente, provérbios. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Provérbio popular. Vamos lá, gente. Respondendo ali a 2 e a 3 para a gente corrigir. Acho que vocês encontrarem, daqui a pouco eu corrijo aí. Eu quero pensar. É quanto? Também. 8. Tá no lado de 43. Eu achei dança. Hebreu? Eu achei hebreu. Não. Era uma verdade. A gente tá querendo ver. Tá, gente. Gente, terminaram? Porque pela conversa parece que sim. Quando foi corrigir, Nossa, eu acho BTS. Eu acho BTS só no contrário. BTS.
Em bastidores, censura de música, verdade. Gente, vocês conversam muito. Conversem menos, procurem as palavrinhas. Não precisa estar conversando. Prof, canto é uma palavra da 2? Gente, o que faz parte da tradição? Expressar tradição oral, acabamos de falar. Lá naquela que vocês responderam lá, tradição oral, que tinha dança russa, o que nós falamos sobre isso? Tradição oral só é leitura, só é história contada? Vai, Lorena. Coloquei tudo, mas eu não sou a última. Eu não sei se eu li. Pra mim também eu vou botar uma. Tá nascendo um monte de cabelinho novo, aí ele vai criar. São 10 anos. São 10 anos. Encontraram crianças. Ó, vamos lá, senão vamos ver se vocês conseguiram. Quem foi? Você quer aqui dentro. Ó, lá na 2, você tinha que encontrar no caça-palavras. Ó, quais palavrinhas? Canto. Gente, só um minutinho. Dança e música, então, ó, canto, provérbios, Canto, provérbios, dança, música, conversa, poesia, símbolos. dança, música. Vou colocar barra aqui, senão vai ficar muito grande. Música, conversas, poesias e símbolos, conversas, poesias e a última palavrinha, símbolos. Não é poesia, é poesia. Se eu coloquei aqui é porque é poesias. Não é poesia? Ah, não tem S. Poesia, é. Não vi que não tinha S. Desculpa. Símbolos. Aí encerrou. Não, é só o que tá aqui. Canto, provérbios, dança, música. Ah, faltou ritos. Tem ritos também. Tem ritos também. Ó, tem canto, provérbios, dança, ritos, conversas, poesia e símbolos. Não. Ué. Acabamos de falar, gente.
Ritual. Ritos, rituais. Pronto? Encontraram? Tá tudo, ó, elas estão uma embaixo da outra. Canto, provérbios, dança, ritos, música, conversas, poesia e símbolos. Tá um abaixo do outro. É, uma linha. Todos os dias assim. Cachorro morrendo. E para finalizar no exercício 3, marque X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. Quais vocês marcaram? As palavras da língua portuguesa. São duas. Não, falem só se vocês marcaram. A primeira, a segunda ou a terceira. Não precisa ler a frase. Quais vocês marcaram? A última. Eu marquei a primeira e a última. É a primeira. É a primeira e a última. As palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o... Só um pouquinho, Bárbara. Bárbara, acho que essas palavras e presta atenção na correção da terceira. França, eu quero saber o que é aquele dança barra música, conversa barra... Bárbara, eu só coloquei as palavras, Bárbara. Você vai encontrar no caça-palavras. Mas aqueles barra ali, França. Bárbara, não é nada. Não é nada. É só as palavrinhas do caça-palavras, Bárbara. Canto, provérbios, dança, ritos, música, conversas, poesia, símbolos. Não é nada. Ô, gente, olha, por favor, cessou aqui na sala. Enquanto eu não encerrar a aula, acabou a conversa paralela junto comigo. Que falta de respeito. Não é nada, gente. A barra ali é só para não colocar um abaixo do outro, senão sai da visualização de vocês. Então, a primeira é correta e a última. As diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. O que é gradativamente? Lentamente, com o passar do tempo, tá bom? Então, ó, é a primeira e a terceira opção da 3. Vamos lá, quem não fez a agenda, vamos fazer a agenda. Então, a tarefa da agenda, hoje é dia 10/5, as tarefas são... O que eu falei sobre a conversa paralela enquanto eu não encerrar essa aula? Acabou. Português. Nossa, prof, parece que tá passando um exército de avião aqui. Toda hora tá passando um avião. É, né? Aqui também. 25 a 27. Gente, acabou a conversa aqui. Tudo é motivo para vocês conversarem. Cessou. 25 a 27. História. Prof, eu não entendi a 3 da página 18. A Bárbara, por gentileza, Bárbara, qual página? 18? Mas, Bárbara, o que você não entendeu, Bárbara? Qual que é para marcar? O que é para marcar, Bárbara? As palavras que estavam no quadro. E na 13 eu falei, a primeira e a última. Bárbara, tem que ficar atenta, Bárbara. Senão fica perdida. Terceira é a primeira alternativa e a terceira alternativa. A primeira frase e a terceira frase. Isso é para marcar. Só um momento, tá, Sofia? Deixa eu terminar aqui. Eu já... Tem que prestar atenção, senão se perde. Tarefa no CA, páginas 73 e 74.
E caderno. O que é para fazer no caderno? Ai, meu amor. Pesquisar uma trova. Ou provérbio, tá? Eu não posso ler assim, só que eu sei. Ou provérbio. Quem não fez agenda, fazer. Quem for terminando a agenda, anota a agenda. À tarde a Pro dá aula. Se não anotou a agenda, só um minuto. Tem que assistir a aula gravada e ver qual foi a tarefa. A Pro não responde ninguém à tarde. À tarde eu estou em aula, tá? Professora, quando a gente está no nosso intervalo, você dá aula? Não. Quando Tá. vocês estão no intervalo, aqui na sala também é intervalo. Qual que é bom? o tempo de manhã do quinto B? Mesma coisa, meu bem. É a mesma coisa. Só um minutinho, tá? Que eu vou na mesa. Gente, quem anotou a agenda bonitinho, lembrem-se de fazer a tarefa. Está dispensado, bom almoço, boa tarde, até amanhã. Bom almoço, prof. Bom almoço. Quem terminou já pode sair. Bom almoço, Tchau, tchau. prof. Boa tarde. Obrigada. Até Bom almoço terça. para vocês também. Ô, professora, Até. talvez eu vou voltar presencial. Ah, é? Legal. Legal. Tá, vamos. Tchau, meu bem. Até amanhã. Anota, Bárbara, a agenda. Ó, a Pro vai assinar a agenda aqui na sala. Quem for terminando, pode ir saindo. É uma trova. Isso. Prof, essa anotação aí é do dia 31 dessa agenda aqui, porque não, desse tamanho, do dia 31. Muito bem. Ó, não guarde a agenda ainda, que eu vou tentar estar destruída, sem folhas. Você não vai ter agenda até o final desse ano. Não, ó, eu vou falar pra você, ó, como está certinha a sua agenda. Cadê a tarefa de hoje? Bote M. Era para estar falando em aula em inglês. E aí, Vai de rasgar a folha, por favor. Vem da agenda, não é inteiro. a única folha que você pode tirar da agenda é as anotações. Não, as anotações. Eu já usei todo mundo. Ótimo, né? Ai, pode. Eu tenho 3 agendas. A agenda já fez, terminou a agenda. Maria. Pronto? Anotaram tarefa? Ainda não aqui. Vamos lá, anotou tarefa, está dispensado. Aqui, meu bem. Sim. Não, caderno de português? Não, caderno de história que é para levar. Não. Caderno de história. Ou... Não, é para levar o de português. Deixa eu ver se a senhora está cansada. Deixa eu voltar, Pegar o caderno de geografia. É, meu bem. Gente, o caderno de português é para levar. Uma parte da tarefa no caderno. Vamos lá, gente. Deu o nosso horário. Eu tenho que pesquisar,
Abre a agenda, meu bem. Prof, agenda. Pode sair, tá liberado. Até amanhã. Até amanhã. Até. Peguem o caderno de língua portuguesa. Terminou, meu bem? Tá dispensado. Até amanhã. Eu terminei para copiar a agenda, professor, porque eu confundi porque português, a página 25 a 27. ICA, a página 25 Sim, meu bem. Aí eu confundi assim. Eu coloquei 23 e 24,